Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos iniciar aqui uma conversa, uma mini live com o professor Ricardo Galvão. O professor Ricardo Galvão é uma das pessoas mais renomadas na ciência, né? Brasileira, mundial. Ele vai se apresentar. Aqui eu estou atrás de mim até para homenagear a Amazônia, né? Com uma tela do queridíssimo Valdomiro de Deus, belíssima aqui atrás de mim. Aproveito para mandar um abraço para o seu filho Edom e mando também para a dona Lourdes de Deus, que é uma grande pintora. Para homenagear o professor Ricardo Galvão, até a entrada dele, vamos botar aqui uma música da Amazônia, que eu achei muito bonita. Vamos lá. Beleza? Sou parte da essência deste chão que me fez raiz. Me confundo com a mata, rios e animais. É aqui que eu sou feliz. Bonito, hein? A Amazônia, minha casa. Eu sustento meu florido jardim. Fiz de você minha história, meu início, meio e fim. Olha que beleza. Agora tem uma outra música aqui que eu descobri, que eu não conhecia, que é do Nando Reis. Opa, também não... Ela não toca sozinha, né? Aí. Estamos esperando o professor Ricardo Galvão, acho que ele não entrou ainda. Maior floresta tropical da terra. Olha que bonito. A toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmate e mata. Olha aí, que beleza. Todavia é a devastação e o trauma, focos de fogo. Eu preciso parar essa música maravilhosa, senão os caras cortam a gente, mas essa música chama Canção da Amazônia. Beleza de música. Não tô vendo ainda. Oi, Grazi, querida, muito obrigado. Grazi, você... Eu saí da minha internação aí, que eu tive uma arritmia, cheguei aqui em casa, ganhei uma caixa de bombons maravilhosa da Graziella e do Mário, que eu vou comer toda sozinho, né? Então, Edom, é você que está aí, olha a obra do seu pai aqui, maravilhosa, viu? Estamos esperando o professor Ricardo Galvão. Oi, Pati, tudo bem? Estou melhor sim e muito feliz com os amigos que lembram da gente. Professor Galvão entrou. Vamos lá, professor Ricardo Galvão. Já mandei o convite para o professor. Aí estou eu. Boa noite, gente. Professor, como vai? Estamos bem. Estamos no final de período de campanha, um pouco cansado, sem dormir, mas estamos bem. Ainda estou coordenando as ideias. Bom, neurônio é que não falta para você, né? Para coordenar as ideias, né? Se é um especialista como vocês, então fico satisfeito. Professor, é uma enorme honra, como uspiano, como médico, como pesquisador, como ser humano, né? Ter você aqui. Muito obrigado. Eu sei que o Brito, que foi de uma gentileza ímpar, abriu um pedaço aí na sua agenda para a gente fazer essa mini live aí de 30 minutos, mas, novamente, eu quero muito te agradecer, viu? Eu tenho uma enorme satisfação de participar, como disseste bem, um colega uspiano, e com a reputação que já tens também na ciência. É muito importante
essa conversa entre cientistas e professores. Né? Muito obrigado. Olha, professor Galvão, o senhor, mais do que na USP, mais do que no Brasil, é uma figura renomada, incensada, reconhecida como um grande cientista que é. Para quem não sabe o que é a revista Nature, a revista Nature é uma das maiores revistas científicas do mundo, iniciou-se em 1877, colocou o professor Ricardo Galvão como um dos 10 cientistas mais importantes do mundo. Professor, todo mundo nessa área da ciência conhece o senhor como professor titular do Instituto de Física da USP, mas o senhor exerceu outros cargos, membro da Academia Brasileira de Ciências, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Brevemente, como é que o senhor chegou a isso? Conta um pouquinho da sua trajetória. Você nasceu onde? Como é que você resolveu fazer tudo isso que você fez? É uma história bem curta, né? Na verdade, eu nasci no sul de Minas, em Itajubá, no sul de Minas, né? Mas nunca morei lá, eu ia nas férias, porque meu pai estudou lá na Escola de Engenharia de Itajubá, né? E eu vivi em vários lugares, porque ele era engenheiro de manutenção. Morei até os 5 anos em Campinas, depois mudei para São Paulo. Tive o grande orgulho de fazer a escola primária no Instituto de Educação Caetano de Campos, né? Depois meu pai foi para o Rio, morei até me formar em 2022 em Niterói. Então, sou uma pessoa que passei por vários lugares no país, né? E quando eu tinha por volta de 16 anos, mais ou menos, me caiu à mão um livro de divulgação científica que me encantou, né? É um livro de divulgação científica do grande físico George Gamow, desafiava a mente, e ao ler aquele livro, tentar compreender, eu decidi realmente fazer uma carreira de cientista. Formei-me em Niterói, na Escola de Engenharia lá, imediatamente vim para o INPE, depois fui para a Unicamp, onde fiz mestrado, depois fui para o MIT para fazer o doutoramento, né? Terminei o doutoramento em 76, algumas pessoas me perguntam por que eu voltei para o Brasil, né? Na realidade, naquela época, que tinha da ordem de 30 colegas brasileiros no MIT, todos eles terminando doutorado, com proposta de trabalho, e todos menos um voltaram para o Brasil, né? Apesar de nós termos, eu estava num regime, sabemos, não democrático, que perseguia até parte da ciência, né? Por outro lado, eles estavam instalando uma infraestrutura muito boa de pesquisa no país. Não sei, és um pouco mais jovem que eu, né? Mas foi criada a FINEP, que tem muito recurso para desenvolver a ciência e tecnologia, e eu estava entusiasmado com a Unicamp. Eu já era professor com a ideia da Unicamp de desenvolver uma forte ciência lá e voltei para a Unicamp, né? Mas ao longo da carreira eu fui muitas vezes convidado para dirigir instituições de pesquisa. Depois que eu fui chefe de departamento na física na USP, eu também não ganhei um grande renome como cientista, mas também como professor e administrador eu ganhei uma boa reputação, né? Então, em 2004, um grande cientista, um grande físico brasileiro do CERN, estava no comitê de busca para diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Naquela época, eu estava como professor visitante no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Ele me contatou, pediu para voltar e me candidatar a diretor. Assim, eu fui diretor 7 anos desse centro, depois voltei para a USP, fui presidente da Sociedade Brasileira de Física durante 3 anos, e novamente, não sei se te lembras, o grande amigo, ex-ministro Marco Antônio Halpe, em 2016 ele me telefonou e falou: Galvão, nós estamos precisando de ti no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí me convidou para ser diretor, para participar, não para ser diretor, participar no comitê de busca, né? Eu me entusiasmei porque era um comitê de busca de alto nível, né? O Bevilacqua, ele, a Helena Nader. Então eu falei, não, desse comitê de busca vale a pena participar. Aí eu participei, me escolheram, e assim eu fui ser diretor do INPE, aprendi coisas novas, né? Até ser defenestrado pelo nosso presidente Bolsonaro. Já vamos falar dessa nefasta criatura daqui a pouquinho. É que você lembrou uma coisa, que você falou de 20 colegas
seus do MIT, todos eles voltaram, ficou um só. Eu acho que você está sentindo, assim como eu sinto na medicina, na psiquiatria. Eu tenho gente brilhante, doutores, indo embora do Brasil. Quer dizer, tem um êxodo de cérebros. Eu acho que você está vendo isso entre seus orientandos e seus colaboradores também, não está? Sem dúvida. Os últimos 5 alunos que terminaram o doutoramento, meu grupo na USP, todos foram para o exterior, estão todos no exterior, e não vem perspectiva de retornar tão cedo, né? A situação piorou muito atualmente, né? É uma diáspora terrível para a ciência brasileira. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente já deve ter feito. Vou te chamar de você, me perdoe a heresia. Claro. Olha, você é um cientista renomado, você é uma pessoa... Estive com você recentemente ali no ato ali dos cientistas, lute como um cientista ali no MASP, junto com a Mariana Moura, nossa, e você tomou o telefone e foi muito enfático. Agora, pessoal que não está envolvido em ciência, o pessoal te vê, te respeita, mas diz assim, por que eu vou votar num cientista? Esses cientistas são tudo nefelibata, eles ficam tudo voando aí pelas... Tudo professor Pardo. E o meu negócio é melhorar a saúde, estou com fome, melhorar a moradia. Por que eu vou votar num homem de ciência? Então, eu acredito que um dos poucos efeitos positivos da Covid, né, de todo o problema da pandemia que tivemos, foi uma percepção da sociedade da importância da ciência, inclusive na formulação de políticas públicas, né? A sociedade já começou a ter uma noção melhor do que é o cientista. Porque no passado, um cientista para o cidadão comum era um professor pardal, né? Que fazia alguma coisa que não se entendia bem, tínhamos um problema, levávamos para ele, resolvia a questão, fazia um brinquedinho que funcionava, né? Essa percepção na sociedade, em particular na sociedade brasileira, da relevância da ciência nas políticas públicas, não existia. Porque, vamos ser honestos, a nossa sociedade tem o que eu chamo de alfabetização científica num nível muito baixo, né? Eles têm uma certa dificuldade de entender a importância da ciência nas suas próprias vidas, né? No entanto, teve até um trabalho recente publicado pela AAAS, que é a Associação Americana para Avanço da Ciência, né? Muito interessante, que eles fazem uma análise nos Estados Unidos, né? Da importância da ciência na formulação de políticas públicas. Eles começam dizendo que qualquer decisão em política, que seja para uma política estratégica para o governo, tem permeada nela ciência. Às vezes de uma forma óbvia, às vezes de uma forma escondida, né? Mas o que acontece? Ele chama atenção nos Estados Unidos, mas podemos trazer para o Brasil, né? O que acontece? Os políticos, quando são eleitos, mesmo que tenham algum treinamento na área de ciência, se afastam da ciência, né? E os cientistas se afastam da política. Uhum. E isso, essa separação não é boa para o país, né? Inclusive, 2 semanas atrás, eu tive com uma pessoa que eu admiro muito, o ex-ministro Cristóvão Buarque, que veio me cumprimentar e me apoiar na minha candidatura, e ele disse, Galvão, eu quero que vá para o Congresso, trabalhe no Congresso, mas esteja preparado. Os políticos não gostam de cientistas, né? Às vezes acham que atrapalham. Então, para o cidadão comum, o que eu gosto de dizer é o seguinte, por que votar num cientista? Porque no Congresso Nacional, né, nós não temos realmente cientistas formados que pensam como cientistas. Porque nesse mesmo trabalho da AAAS, eles chamam a atenção da importância na formulação de políticas públicas que os políticos pensem como cientistas. O que eles querem dizer? Nós, cientistas, temos um problema, analisamos com o maior número de evidências possíveis e fazemos uma análise nas diferentes possibilidades
sem nos deixar levar muito por vínculos ideológicos. Nós procuramos a melhor solução para aquele problema, não? E isso é muito importante, que quando nós temos uma situação como nós estamos agora, uma ameaça tremenda trazida pelo aquecimento global, temos que fazer uma transição energética para fontes sustentáveis muito rápido, vai depender das políticas públicas. Tem um problema sério em educação, né? Acabei de receber um documento de apoio à educação, muito preocupados com a educação brasileira, principalmente no ensino médio, e tudo isso passa por um Congresso que não pode tomar decisão com base em achismos, né? Como nós tivemos, por exemplo, as crendices, achismos e crendices, né? As crendices atrapalham muito a formulação de políticas públicas. Por isso que é importante ter cientistas no Congresso Nacional. Crendices e má fé, né, também. Tem também má fé. Na verdade, tem uma má fé intencional, né? Esse é um ponto que mencionaste, que eu gosto de falar muito na minha palestra, né? Nas minhas palestras. Eu tenho diferenciado, aqui mais, o que nós chamamos de obscurantismo no passado, do negacionismo atual que nós temos, né? Porque o obscurantismo no passado era principalmente baseado em crenças religiosas extremadas, né? As pessoas eram contra alguma teoria científica, era contra, estava no seu livro sagrado, às vezes até de uma forma ingênua. Mas o negacionismo de agora não. O negacionismo de agora é uma pseudociência intencional, que é elaborada usando principalmente a questão da falseabilidade da metodologia científica, para tentar ir contra resultados, métodos científicos, modelos científicos, que vão contra as suas posições de conforto, seus interesses econômicos e vários outros interesses, né? Isso é muito perigoso, e principalmente porque está sendo muito estimulado pela pouca profundidade das redes sociais. É muito fácil colocar essa pseudociência que vai ao encontro do que muita gente quer acreditar nas redes sociais e não ter uma resposta correta. Porque nós sabemos, algumas respostas científicas necessitam de uma profundidade que às vezes não temos nas redes sociais. Bom, vamos lembrar, o Brito entrou aí, quero agradecer a ele, que o teu número é 1877, não é isso? Correto. Escuta, Ricardo, eu vi, eu faço tudo sozinho aqui. Aqui a gente costura, lava, passa, cozinha. Então eu fui dar uma olhada na internet e vi que você foi homenageado pelos funcionários do INPE. Até um samba enredo fizeram em tua homenagem, depois que você saiu do INPE. No último carnaval que pudemos dançar, né? Como é que aquela figura patética, horrível, criminosa, por que ele te mandou embora? Conta essa história, para quem não conhece. Então, o que aconteceu, eu tenho sempre falado, né? O presidente Bolsonaro, uma coisa nós não podemos acusá-lo, de ter mentido, né? Porque já na eleição ele falava exatamente o que ia fazer e fez o que ele ia fazer, né? Infelizmente, nós, sociedade brasileira, não acreditamos, talvez, nas maldades que ele dizia que ia fazer, mas ele fez. Então, quando ele já estava na campanha, quando eu vi que ele poderia ser eleito, eu já comecei a ficar muito preocupado, né? Porque era óbvio, lembra-te que ele dizia que o aquecimento global era um complô marxista, que não existia, ele e o Ernesto de Araújo, né? Que ia acabar com a política de multas do IBAMA, ia punir os fiscais do IBAMA. E no caso do INPE, que nós tínhamos um acordo de colaboração com o IBAMA, que o IBAMA tinha acesso direto aos nossos dados, ao nosso banco de dados, para detectar no sistema DETER o desmatamento da Amazônia. E nós tínhamos um acordo de colaboração que foi até dezembro de 2018. E eu esperava, quando o governo entrasse, que esse fosse o renovado acordo. Não foi. Então, eu já comecei a esperar que ia ter ataques ao INPE. Por quê? Porque o sistema do INPE de monitoramento da Amazônia
sempre deu resultados independentes do governo. Tivemos até problema no governo Lula de dados que não agradaram o governo, não? De uma forma independente e respeitadíssimo internacionalmente. Por exemplo, os dados do INPE sobre desmatamento da Amazônia é considerada a melhor série temporal de todas as florestas tropicais do mundo e já deu origem a mais de 1.400 trabalhos e teses de doutorados publicados em todo o mundo, porque o INPE fornece os seus dados de desmatamento de forma aberta na sua página, Terra Brasil. Bom, o que aconteceu? O governo entrou, o desministro Ricardo Salles começou a atacar continuamente os dados do INPE, dizendo que não tinha precisão suficiente para eles tomarem as medidas de fiscalização e assim por diante. Né? E todos esses ataques foram respondidos pelo INPE, ou de ofícios meu ao ministro Marcos Pontes, que é a quem eu tinha que reportar, ou relatórios publicados na própria página do INPE. Até que chegou em junho de 2019, o general Heleno já começou a dizer que os dados do INPE estavam sendo manipulados, foi a palavra que ele usou. E aí eu já comecei a ficar ainda mais preocupado, porque eu pensava que era só o desministro Ricardo Salles, eu vi que isso estava permeando no governo todo. E todos os ofícios que eu tinha mandado ao Ministério de Ciência e Tecnologia anteriores, nenhum foi respondido. Então, quando o presidente, naquela entrevista com a imprensa internacional, respondendo uma pergunta do Dom Phillips, esse mesmo Dom Phillips que foi assassinado, é que perguntou a ele se os dados do INPE estavam de fato errados. Ele disse, definitivamente, os dados são mentirosos, e levantou a suspeita de que eu estaria a serviço de um órgão internacional contra os interesses do Brasil. Né? Eu não tomei aquele ataque só a mim, porque não sou eu que produzo os dados. São os excelentes cientistas do INPE, uma tradição desde 1988, que fornece aqueles dados com muito trabalho, tá? Com muita dificuldade, com muito trabalho. Eu realmente fiquei muito magoado pelos meus colegas. Eles talvez não esperassem que eu respondesse daquela forma, mas eu resolvi responder daquela forma porque eu percebi que eu tinha que salvar o INPE. Eu estava percebendo que aquilo estava num contínuo. Eles talvez quisessem que acontecesse o mesmo comigo que foi feito com o Levi. Ele acusou o Levi pediu demissão, né? Talvez esperasse que eu pedisse demissão, como, aliás, um colega da Força Aérea me disse, me chamou a atenção. É possível que eles queiram a tua demissão para colocar um substituto, talvez militar, no seu lugar, para coibir a divulgação dos dados do INPE. Então, por isso que eu falei, depois de pensar bastante, 12 horas, eu sou mineiro, nós pensamos com cuidado antes de falar, né? Eu resolvi a imprensa, respondendo a Giovana Girardi, uma grande amiga, repórter do Estado de São Paulo, especialista em meio ambiente, né? Então, eu falei, não, eu colocando de forma contundente isso na imprensa, vai tornar muito difícil o governo Bolsonaro atacar e coibir a divulgação de dados. Nesse ponto, eu fui feliz, porque realmente o substituto interino não conseguiu coibir os dados, disse até que não ia coibir a divulgação dos dados, e o diretor atual, que é um servidor de carreira do INPE, também não o faria. Então, os dados continuam sendo divulgados da forma aberta. O que fez o governo Bolsonaro é punir o INPE de outra forma. Redução orçamentária forte, acabou a colaboração Brasil-China, desenvolvimento de satélite para observação da Terra, não deixou o INPE construir o satélite Amazônia 2 e outras medidas. Né? Mas, de qualquer forma, pelo menos com relação à divulgação de dados sobre o desmatamento da Amazônia, isso os grandes colegas do INPE continuam fazendo. E por isso fizeram o samba. Eles interpretaram que a minha atitude, eu sabia que com isso eu ia perder meu cargo de diretor, né? Eu gostava muito, não posso negar, pela o ambiente espetacular que tinha o INPE, mas eles reconheceram o meu esforço e por isso fizeram, na verdade não foi um samba, foi uma marchinha de carnaval, o último carnaval de 2019. Eu acho que sou um dos poucos cientistas, talvez José Leite Lopes tenha outro, uma marchinha em homenagem. E essa marchinha eu dancei, eu fui nas ruas de São José dos Campos, e com o meu esqueleto velho eu consegui balançar um pouco ao som da marchinha.
Você falou, você citou o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque deu entrevista para a gente aqui nesse canal ontem à noite. Estava aqui com a gente. Que bom. Eu estou muito feliz porque estou vendo gente que admiro há muitos anos. Professor, me diz uma coisa. Os índices de desmatamento nos governos anteriores, de fato, são inferiores ao atual governo? Na verdade, historicamente, não. Sabe? Quando o sistema de monitoramento começou a ser feito, em 1988, tivemos um pico, agora não lembro do número exato, mas no governo Sarney ainda, acima de 20 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Aí foi um controle no governo Fernando Henrique, em 1995, houve o maior pico histórico de desmatamento na Amazônia, que foi da ordem de 29 mil quilômetros quadrados. Mas o governo Fernando Henrique reagiu. Ele reagiu criando mais reservas indígenas e mais parques nacionais. E as reservas indígenas são uma fortaleza contra o desmatamento na Amazônia. Os indígenas merecem a terra não só para explorar o seu benefício, mas também benefício do país para defender o desmatamento. Né? E com isso o desmatamento caiu, mas depois continuou a crescer novamente, porque as pressões, principalmente de grupos criminosos, são enormes. Aí no governo Lula, em 2004, teve o segundo pico, da ordem de 27 mil quilômetros quadrados. Mas o governo Lula reagiu fortemente, através da ministra Marina Silva, que pediu ao INPE criar o famoso sistema DETER, que dá alertas diários de desmatamento. Usando esse sistema, foi um sucesso enorme. O desmatamento de 2004 caiu acima de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. A revista Nature considerou esse resultado como exemplo paradigmático do mundo de preservação ambiental, para ver o grande protagonismo e respeitabilidade que tinha o Brasil. Mas depois de 2012, já no governo Dilma, que ela também não tinha grande paixão pela questão ambiental, depois no governo Temer, o desmatamento começou a crescer. Mas não havia nesses governos um discurso contrário à ação para coibir o desmatamento. Começou a crescer talvez por questões econômicas, também por falta da atenção devida à fiscalização do IBAMA. Mas no governo Bolsonaro foi terrível, tá? Porque no governo Bolsonaro ele disse claramente que não ia tomar mais ações. Você veja que teve da ordem de 9 mil multas que teriam que ser aplicadas, não foram aplicadas, mudou completamente a estrutura do IBAMA, teve um discurso incentivando até garimpo ilegal e corte de árvore ilegal, aquela foto que foi emblemática do Ricardo Salles no lado de madeira cortada ilegalmente, né? Isso em qualquer país sério do mundo significaria a exoneração dele do cargo. Né? Aquilo foi terrível. E o desmatamento está aqui agora, atingiu, e esse ano nós esperamos que atinge da ordem de 18 mil quilômetros quadrados. Isso significa um retrocesso de 17 anos. Então, o maior desmatamento nos últimos 17 anos. No mês de agosto, nós tivemos mais de 3.100 focos de incêndio, porque incêndio na Amazônia vem sempre depois do desmatamento. Primeiro se desmata, espera a madeira secar um pouco, se faz incêndio para limpar a terra. Esse número é um recorde dos últimos 15 anos. Então, sim, o desmatamento na Amazônia está numa rota crescente, muito íngreme, infelizmente. Bom, essa foto do Ricardo Salles é aquela que ele está ali vestido um verdadeiro Jim das Selvas, né? O pessoal não sabe quem é o Jim das Selvas, madeira atrás dele, né? Eu entrevistei aqui... Só para qualificar, o verdadeiro Jim das Selvas, porque aparentemente ele anda armado, né? Ele leva uma pistola na cintura, normalmente ele anda armado. Eu entrevistei aqui no meu canal a professora Ima Vieira, que você deve conhecer. A Ima foi diretora do Museu Guild em Belém, que ficou felicíssima, ficou feliz, me mandou um monte de coisa sua aqui.
E na entrevista nossa, ela falou de um fenômeno que depois eu fui consultá-la, que chama degradação florestal. Então, não derrubou a mata, mas não está desmatada, mas acabou com a vitalidade daquela mata, não é isso? Mudou o bioma, quer dizer, as infecções dos homens em contato com essa natureza muda tudo, quer dizer, é uma mata que não está queimada, mas já está inviabilizada. É esse o conceito? Exatamente. Primeiro eu quero dar minha saudação à Emma Vieira, uma das melhores cientistas, mais renomadas cientistas na questão ambiental e na questão da Amazônia que nós temos. É um orgulho para nós todos, né? Inclusive, o pessoal do Museu Guild tem uma tradição enorme. Eles, inclusive, publicaram recentemente, eu acho que é questão de um ano, um trabalho importantíssimo sobre, inclusive, a questão da agricultura que nós teremos que fazer frente ao aquecimento global previsto. Mas é isso exatamente, tá? Os madeireiros matadores começaram a perceber, primeiro, o sistema de alertas do INPE se preocupava primeiro com o que nós chamamos desmatamento a corte raso, ou seja, deixar a terra limpa para depois eles plantam grama para tentar ocupar, para ter a posse da terra, porque a exploração que eles fazem lá na criação de gado é praticamente economicamente inviável. Aquilo é feito para que eles possam ter posse de terra. Mas eles começaram a aprender depois a trabalhar muito na degradação. Em vez de cortar, fazer o corte raso, penetram na floresta, num esquema que muita gente chama de espinha de peixe, e vão se alargando e cortando as árvores principais. E, aparentemente, a mata não está desmatada, porque as copas das árvores se fecham, mas uma degradação ambiental muito grande, né? E esse monitoramento da degradação ambiental não era feito da forma correta. Trabalhos de pesquisadores do INPE, principalmente do professor Luiz Aragão, mais recentemente, levando em conta o desmatamento na borda da floresta, mostra que essa degradação é extremamente preocupante. Ela se torna um fator importante na questão de emissão de gás carbônico pela floresta e inviabiliza uma recuperação rápida da floresta quando ela é degradada. Mas agora o INPE monitora também os regimes de degradação da floresta amazônica. Uma pergunta dela também é o seguinte: que projetos de lei anti-Amazônia ou anti-bioma brasileiro você atacaria a hora que chegar no Congresso? Ela me manda aqui 4 projetos de lei, um de grilagem, um de exploração econômica da Amazônia, regulação fundiária. É claro que você vai, é o meu desejo recôndito, você vai chegar na Câmara e daqui a pouquinho você vai virar ministro, né? Estou apostando. Não sei. Né? Mas vamos falar do teu projeto para a Amazônia e se isto é reversível. Então, primeiro na questão de projeto de lei, são 9, na verdade, são 9 projetos de lei que estão sendo considerados no Congresso Nacional. Uns ainda estão na Câmara, outros já passaram para o Senado, que são extremamente danosos para a política ambiental brasileira, né? Inclusive, tem um perigo muito grande, não sei, eu acho que é a questão de uma semana atrás, teve um artigo no Estado de São Paulo que mostrou que muitos parlamentares, do Centrão e também que apoiam o governo, querem aproveitar um período, se nós tivermos um segundo turno, né, o período do primeiro turno ao segundo turno, quando a sociedade vai estar mais preocupada com a eleição no segundo turno, para aprovar todos esses projetos de lei. Sabe? Projetos de lei danosos, por exemplo, aquele dia, a questão do marco histórico, quando os índios podem dizer que a terra é sua, a questão de autodeclaração do que é desmatado e vários deles. Né? Eles querem aproveitar esse período para aprovar todos os projetos quando a sociedade não vai estar observando. Uma segunda passagem da boiada. Né? Isso é extremamente preocupante. Nós temos discutido muito na rede sustentabilidade a proposta
que nós temos para o próximo governo, né? E a primeira coisa direta é combater todos esses projetos de lei, né? Trabalhar para que não sejam aprovados. Isso é a primeira coisa. Depois tiveram da ordem de 48 decretos e normas infralegais importantes para o meio ambiente que foram revogadas pelo desministro Ricardo Salles. Não só com relação à Amazônia, mas também até com relação ao nosso oceano, né? Com relação às restingas, manguezais, que inclusive favorecem a ocupação imobiliária. Isso nós já estamos vendo até na Mata Atlântica, aqui no litoral norte de São Paulo. Então temos que trabalhar fortemente contra isso também. No caso específico da Amazônia, e isso foi o que demorou, inclusive, para a Marina Silva declarar o apoio ao presidente Lula, é que nós colocamos como essencial zerar completamente o desmatamento da Amazônia. Primeiro, né? O PT falava num desmatamento líquido zero. Quer dizer, eu desmato aqui, mas planto árvore em outro lugar. Isso é inaceitável para nós. O desmatamento tem que ser zero na Amazônia, porque nós sabemos que a Amazônia como um todo foi desmatada mais que 25% ou 30%, a sua transição para uma savana fica irreversível. Então, nós queremos desmatamento zero, uma forte política de reflorestamento e uma ação forte articuladora do Estado para incentivar o desenvolvimento sustentável, usando a biodiversidade e também recursos privados, mas bem articulados pelo Estado, né? Para que a população lá tem que ter uma viabilidade econômica, né? Da ordem de 30 milhões de pessoas. Né? E um ponto essencial que está na política, pode até acessar na página da Marina Silva, é uma recuperação imediata da ação e do corpo de especialistas do IBAMA, ICMBio, INCRA e INPE. Então, todos os órgãos essenciais para monitoramento e fiscalização do desmatamento da Amazônia têm que ser recompostos, orçamento e quadro de pessoal, né? E toda aquela norma do governo atual de colocar militares, eles não serão responsáveis, eles serão sempre os coadjuvantes, né? Ajudar os fiscais do INPE, do IBAMA, por exemplo, a atuar nas fiscalizações e políticas de multa. E queremos, finalmente, só para dar o programa todo, né? Criar no Brasil uma instituição, uma autoridade, melhor nome dizendo, Autoridade Nacional de Transição, de uma Autoridade Nacional de Mudança Climática. Porque essa questão de monitoramento da Amazônia, mudança climática, não é só do Ministério do Meio Ambiente. Um dos problemas que nós tivemos no passado de implantar as políticas necessárias era vista só como uma ação do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Não deve ser. Deve ser transversal a vários ministérios, indo do Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ministério do Planejamento, se for recriado, Ministério da Defesa, Ministério da Educação. E isso é essencial que o Brasil atue, porque senão nós não vamos enfrentar as fortes e nefastas consequências do aquecimento global, que não vai ser possível evitá-lo nos próximos anos. Você sabe que você é aquele convidado ilustre que é muito ocupado e a gente convida para passar em casa no aniversário e ele, por carinho, diz assim, olha, eu vou passar, mas vou ficar meia hora. Só que a gente não quer deixar o homem embora, né? A gente fica segurando ele. Então me dá mais 3 minutos que eu sei que você tem um debate agora às 19, não é isso? É isso. Deixa eu responder uma pergunta que a Irma fez aí. Né? Aí. Sim, Irma. A autoridade nacional tem que ser aprovada pelo Congresso, né? E sendo bem honesto, Irma, eu não conversei só 2 vezes com a Marina Silva, né? Isso não está ainda bem elaborado, toda a proposta como vai ser. Mas sim, isso é algo que tem que ser aprovado pelo Congresso, não há dúvida. Você não fica irritado vendo esses cargos científicos? O Ministério da Ciência e Tecnologia foi ocupado aí por um astronauta que não conseguiu convencer nem os seus pares de que a Terra era redonda. Né? Fazer uma patuscada ali com Elon Musk
dizendo que nós vamos ter um monte de satélite levando instrução para as crianças. O Elon Musk que disse outro dia que tinha que invadir a Bolívia, que é uma figura direta também. Você não fica irritado de ver essas pessoas falando de ciência, falando de humanidade por aí? Olha, mais que irritado, eu fiquei extremamente magoado, né? Esse inominável presidente que nós temos, né? De usar o Elon Musk para a sua própria propaganda política, né? E o Elon Musk aceitar essa tarefa, esse papel, né? Como o padre que tivemos ontem naquele debate, né? Com todo o prestígio que ele tem. Task, os satélites da Starlink do Elon Musk não são satélites de observação da Terra, são satélites muito bons, mas que se conectam entre si no espaço. Ele propõe toda uma rede de satélites, né, para fazer internet de longa distância. Levar a internet de um lado para o outro, né, um satélite se comunica com o outro. Não tem câmeras de observação da Terra como nós temos, por exemplo, os próprios satélites do INPE. E seria completamente desnecessário. Quanto a levar a internet para escolas remotas, nós, em 2017, 2018, lançamos o satélite já estacionário brasileiro, SGDC, Satélite de Defesa e Comunicação, sabe? Satélite Estacionário de Defesa e Comunicação. Esse satélite tem capacidade de internet de banda larga para cobrir todo o território nacional. Então, se quisesse fazer isso com escolas, começar a fazer essa internet, é só colocar as antenas receptoras nas escolas e o sistema para se comunicar. Isso foi comprado com essa intenção. Ele nem mencionou isso. Certo? Então, é uma enganação, a maneira como engana, a maneira ardilosa como se dirige ao cidadão que não tem muito conhecimento, muita instrução, é realmente muito triste. Eu me senti muito magoado como brasileiro a ver aquela figura do Elon Musk vir aqui fazer propaganda para o presidente Bolsonaro. Fico muito feliz de ver várias pessoas aí que são dos cientistas engajados. Vamos lembrar da Mariana Moura, que é candidata a deputada estadual, que é uma figura muito querida. E, professor Galvão, o seu número é 1877 e eu tenho certeza, eu sei que você tem que sair correndo, eu tenho certeza que você vai ser eleito e depois, quando você virar ministro, você me convida para tomar um cafezinho lá no ministério. Talvez convide para muito mais, vamos ver. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Até logo, até a próxima. É assim, exatamente. Né? Era assim, vamos assim agora. Tá bom. Tchau, um abração, querido.